Oi, gente! Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho amado as respostas e o engajamento que os posts, que os vídeos sobre Enê estão tendo por aqui. Eu já sabia que o Enê gera muitas dúvidas, gera muita coisa, mas eu não esperava que fosse ser tanto assim num primeiro momento. Ainda mais que eu tô aqui voltando a esse mundo de YouTube agora, depois de, sei lá, uns 5 anos parada. E, enfim, muito obrigada, tô achando muito legal, espero que continuemos juntas nessa jornada. E o vídeo de hoje vai ser novamente sobre Enê e sobre um tema que eu já falei sobre como aplicar, como começar a usar, mas eu queria falar hoje sobre o que é a gente usar Enê por um longo tempo, enfim, até chegar no resultado que a gente quer. E eu quero dizer uma outra coisa, eu vim com o cabelo hoje todo descacetado. Eu lavei meu cabelo tem 2 dias, ele não está perfeito, a raiz dele já tá ondulando, porque tá crescendo, enfim. E eu vim com ele assim, propositalmente, que é pra mostrar pra vocês que por mais que o Enê seja uma química maravilhosa, tudo aquilo que a gente sempre fala, a gente tem que parar de almejar perfeição, cabelos de Instagram, coisas de Instagram, porque a vida real existe também pra quem usa Enê. Então, era isso que eu queria falar aqui, porque eu acho importante que mesmo que a gente queira ter um cabelo legal, o Enê deixe muito legal, a gente tem que ter expectativas realistas pra nossa vida, pros nossos cabelos, enfim, pra tudo. Bom, vamos lá, vamos falar de alisamento progressivo e o quanto isso gera, às vezes, muita frustração, muita falta de paciência, desespero, que, ai meu Deus, meu cabelo nunca vai ficar liso. Vamos lá, eu coloquei na nossa capa do vídeo aqui algumas fotos ao longo do meu cabelo, me enrolei, fotos do meu cabelo ao longo dos anos, que é pra mostrar pra vocês como meu cabelo era e como ele se tornou com o uso do Enê. Meu cabelo, ele sempre foi bastante cacheadinho, desde pequeno, ele é enrolado mesmo, meu cabelo é cacheado, 3A mais ou menos, 2C, 3A, até mais do que 3A, algumas partes. Enfim, e eu sempre lutei um pouco com essa questão, porque eu não sabia como é que, enfim, com meus 12, 13 anos não existia YouTube, não existia gente ensinando a fazer finalização, então muita coisa sobre cabelo eu não sabia. Então eu simplesmente lavava, penteava, deixava secar, ele secava armado, com ondas, nunca fazia cachinhos definidos, bonitos. Então eu levei muito tempo lutando contra o meu cabelo porque eu não conhecia o meu cabelo. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu decidi... Tô estalando os dedos, desculpa se vocês estão nervoso. Mas quando eu tinha 14, 15 anos, eu decidi que eu queria ficar ruiva. Queria ficar com o cabelo vermelhão, na verdade, não era ruivo. Era vermelho, vermelho, vermelho. E quando isso aconteceu, eu precisei fazer uma descoloração. Que um cabeleireiro irresponsável e amador deixou um descolorante no meu cabelo por 3 horas. E depois disso, depois de quando eu fui pesquisando, eu descobri que não pode fazer isso. Quando o cabelo não abre pra cor que você quer, você tem que fazer um novo descolorante, porque depois de 30 minutos, se eu não me engano, ele para de clarear, ele só vai, enfim, estragar o teu cabelo. E o cara deixou 3 horas, eu tive um corte químico severo. Meu cabelo era muito longo, meu cabelo ia na bunda, como ele é agora. Mas eu tive um corte químico tão severo que eu tive que cortar ele. Que, na verdade, eu não cortei de pronto, ele foi quebrando, 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 foi ficando com as pontas totalmente desiguais, ralas, finas, enquanto o resto ia crescendo. Depois de alguns meses nessa luta, eu falei, não, chega, não dá, não posso fazer isso com o meu cabelo, e cortei aquela parte lisa, e foi aí que eu comecei a descobrir meu cabelo como cacheado, e foi quando eu fiz esse corte aqui, deixei ele vermelhaço, do jeito que ele tava, que eu queria, só que eu fiz o cortezinho curtinho, porque, enfim, não tinha como manter do jeito que ele tava. E foi quando eu comecei a aprender um pouco mais sobre finalização. Foi inclusive quando eu entrei na internet em termos de produzir conteúdo. Eu tinha um blog, inclusive, que algumas pessoas que me seguiam na época ainda me acompanham aqui. Tem muitos anos isso, coisa de 10 anos atrás. Eu fiz esse blog sobre cabelo, né? Porque ele bombou, enfim, bombou muito mesmo. E foi quando eu comecei a compartilhar minhas experiências com esse cabelo vermelho, com essa coisa da transição capilar. E aí eu voltei a ter cabelos cacheados, pintei de preto, mas não abri mão dos cachos. E fiquei com ele bem cacheadinho por muito tempo. Até que, mais ou menos em 2013, eu comecei a fazer progressiva. E essa progressiva deixou meu cabelo muito bonito a princípio. Só que ele foi quebrando e eu não podia mais parar de fazer progressiva porque ele ficava horrível. Ficava muito desigual, as texturas todas, enfim. Era uma luta de verdade. E aí eu comecei a tratar só em casa, fazendo basicamente, eu só fazia selante, botox e cabelo e pintava de preto. Só que era uma coisa que era muito complicada pra mim, porque o botox tirava a tinta preta e a tinta preta tirava o efeito do botox, eu ficava nessa luta, meu cabelo nunca estava liso e preto como eu queria que ele ficasse. E foi quando eu comecei, mais ou menos em abril de 2019, eu comecei a usar o bendito do Enê, e foi quando
eu cheguei aqui no cabelo que eu gosto hoje, mas enfim, eu vou dar mais detalhes sobre o Enê. Eu só queria contar pra vocês a história primeiro do meu cabelo antes do Enê. Quando eu comecei a usar Enê, meu cabelo estava tratado com progressiva e com... ainda tinha os restinhos de progressiva e tinha selante também. Tinha botox e selante, enfim. Meu cabelo não estava cacheado, meu cabelo estava ondulado e metade dele estava liso. Então eu pensei, pô, vou começar a usar o Enê e com 10 aplicações ele vai estar liso, escorrido, maravilhoso. Só que, gente, não foi nem de perto isso que aconteceu. Quando eu comecei a usar, meu cabelo primeiro, da primeira pra segunda aplicação, ele ficou horrível, ele ficou muito mais feio, ele enrolou mais, ele ficou muito mais frisado, todos os fiozinhos que eu tinha quebrado, eles, não sei se ficaram mais leves, mas eles espetaram, ficou muito aparente aqueles fios quebrados, meu cabelo ficou muito feio entre a primeira e a segunda aplicação. Conforme eu fui aplicando, ele foi ficando um pouco mais bonito, mais assentado, mas não alisava de jeito nenhum. E eu comecei a entrar num desespero, numa neura de pensar que meu cabelo nunca ia ficar liso. E eu comecei a usar com pelúcia médio da Embeleze, da embalagem rosinha. Usei ele por mais ou menos 18, 19 aplicações. E aí eu falei, não é possível. Meu cabelo com quase 20 aplicações, ele ainda não estava liso. Ele ainda estava cheio de ondas. E entre a primeira e a 20ª, ele passou por vários períodos de altos e baixos. Ele tinha hora que ficava mais liso, aí eu usava de novo, ele ficava mais enrolado. E isso foi acontecendo comigo por diversas aplicações, por 20 aplicações. E aí eu falei, pô, o problema deve ser o Enê. E eu tô num grupo de Enê, estava num grupo de Enê que falavam muito do Enê da marca Divina Dama, desculpa. Da marca Divina Dama. E eu falei, então deve ser isso, deve ser o Enê que não tá alisando, vou trocar. Inventei de trocar de Enê, fui usar o Divina Dama. O Divina Dama, o que acontece? Logo que na primeira aplicação meu cabelo ficou muito seco. Aí eu pensei, pô, deve ser porque eu troquei agora, enfim, normal, vou esperar ele assentar um pouquinho, usar mais algumas aplicações, porque ele nenhum em uma aplicação dá resultado. Vou esperar pra ver qual é, se meu cabelo gostou ou se não gostou. E de fato, meu cabelo não gostou, meu cabelo ressecou muito. Eu tive um pouquinho de quebra e meu cabelo ficou totalmente opaco, ele tirou totalmente o brilho maravilhoso que o Enê da Embeleze me dava. E aí eu falei, chega de inventar moda, eu vou voltar pra Embeleze, só que aí eu pensei, pô, meu cabelo é grosso, meu cabelo nunca foi fininho e tal, eu também nunca sofri muito com quebra. E falei, vou experimentar o forte, né? Deve ser isso, deve ser esse o problema. A potência do Enê que não tá certa pro meu cabelo. Troquei pro forte. Gente, levei mais 20 aplicações pro meu cabelo chegar no liso que eu queria. E o que eu quero dizer com isso? Eu via nos posts desse grupo que eu falei, eu via no Instagram as meninas falando, com 10 aplicações meu cabelo ficou liso, com 7 meu cabelo ficou liso. E eu ficava, pô, meu também vai ficar. Só que, gente, cada cabelo é uma sentença. Quando eu comecei a usar Enê, eu nunca imaginava que meu cabelo ia levar mais de 40 aplicações pra ficar liso. E é como eu falei pra vocês, até hoje eu tenho alguns problemas, algumas dificuldades pra alisar algumas áreas, tipo a parte da nuca, tanto que eu faço aplicação de Maria Chiquinha, como eu mostrei no vídeo de como aplicar Enê sozinha. E, enfim, o que eu quero dizer com esse vídeo é que não existe uma fórmula secreta, não existe um tempo certo pro seu cabelo ficar liso, não existe o liso certo, existe o seu liso, existe o que vai dar certo no seu cabelo, existe aquilo que o seu cabelo pode alcançar. Eu ainda tenho problemas no meu cabelo que o Enê não resolve, por exemplo, meu cabelo é muito poroso. O cabelo poroso, ele sempre vai ter uma aparência um pouco menos brilhosa, ele sempre vai ter uma aparência um pouco menos viçosa do que um cabelo que é menos poroso. E isso é uma coisa que eu tenho que resolver, que eu tenho que tratar o tempo todo, mas enfim, eu já sei que o meu cabelo nunca vai ter aquele brilhão espelhado das meninas que ficam postando foto no Instagram, porque aquele tipo de cabelo não é o meu tipo de cabelo. Então o que eu tenho que colocar na minha cabeça, o que você tem que colocar na sua cabeça? O liso que você vai chegar, o cabelo que você vai chegar, é aquilo que o seu cabelo vai permitir. Claro que com o Enê isso tudo é muito facilitado, o cabelo fica maravilhoso, fica liso, enfim, vai alisar sem dúvida. Só que você tem que focar que o seu cabelo é diferente do meu. O meu é diferente do da menina que tá na capa do Enê, entende? Então somos cabeças diferentes, cabelos diferentes. Então eu queria deixar muito claro isso aqui, muito frisado na cabeça de quem tá começando ou de quem tá nesse processo de alisamento, é que não desista porque o seu cabelo não tá bonito igual da propaganda, porque o seu cabelo não tá bonito igual da menina da capa do Enê. Seu cabelo vai chegar no liso que ele tem que chegar, porque ele vai chegar, mas ele vai ser o seu liso, vai ser o seu cabelo, e você tem que amar o seu cabelo do jeito que ele é. E como eu falei no começo, gente, cabelo perfeito é só no Instagram, porque na vida real ele vai ter dia que vai estar cheio de frizz, ele vai ter dia que vai estar descabelado, tem dia que ele vai estar assim, ó,
oleoso, com a raiz ondulada. E tudo bem, não tem problema. O Enê ele não vai chegar na sua vida e ele vai transformar o seu cabelo da noite pro dia. Não é assim. É um processo e que exige também cuidados, exige paciência. Enfim, essa é a mensagem que eu queria deixar para quem está começando a usar o Enê. Não desista, porque o seu cabelo vai ficar lindo, e foque na sua beleza e não na beleza da sua coleguinha.